Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar da história do presidente russo Vladimir Putin, o homem que está no centro dos holofotes do mundo hoje, devido à guerra na Ucrânia. Mas antes de eu falar sobre o tema, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições e suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, eu conto com a sua ajuda. Vladimir Putin é conhecido internacionalmente por governar a Rússia, seja de maneira direta como presidente ou indireta como primeiro-ministro, desde o ano 2000, quando sucedeu Boris Yeltsin na presidência do país. Ficou marcado por conseguir recuperar a economia russa depois de uma enorme recessão econômica enfrentada na década de 1990. Ao longo de seu governo, Putin aparelhou o Estado, aumentando seu poder. Além disso, perseguiu ferozmente os seus opositores, controlou a imprensa, centralizou o poder e mudou as regras do jogo político russo. Ele pode permanecer agora na presidência da Rússia até 2036 se quiser. A partir de 2013, Putin iniciou uma série de atritos diplomáticos com a Ucrânia, que culminou em 24 de fevereiro de 2022 com a invasão de seu país à Ucrânia, iniciando assim a terrível guerra que estamos vendo. Vladimir Vladimirovich Putin nasceu no dia 7 de outubro de 1952, na cidade de Leningrado, atualmente conhecida como São Petersburgo. Apesar de ser um dos homens mais poderosos da história recente da Rússia, Putin teve uma origem familiar bastante humilde. Seus pais tinham empregos em fábricas. O pai de Putin se chamava Vladimir Spiridonovich Putin e foi um herói de guerra que lutou pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Já a mãe de Putin se chamava Maria Ivanovna Shelomova. Putin estudou em Leningrado durante a sua infância. No mesmo período se dedicou à prática de judô, sendo faixa preta. Estudou também alemão, que foi útil em sua vida adulta. Já adulto, ingressou em uma universidade estatal de Leningrado. Nesta universidade, Putin estudou Direito e se graduou em 1975. Enquanto estava na universidade, Putin foi convidado a fazer parte do Partido Comunista da União Soviética. Logo após a sua graduação, Putin ingressou no Serviço Secreto Soviético, conhecido popularmente mundo afora pela sua sigla KGB. Putin esteve por 15 anos na KGB, atuando principalmente em missões de contra-inteligência. Pediu então demissão da KGB em 1991, alegando não concordar com o golpe que estava em andamento contra o então líder soviético, Mikhail Gorbachev. No final de 1991, Gorbachev renunciou ao comando da União Soviética e o país foi desmembrado em 15 novas nações. A Rússia então passou a ser presidida por Boris Yeltsin. Foi um momento delicado da história russa, principalmente por causa da recessão econômica que ocorreu no país durante grande parte da década de 1990. Depois de abandonar a KGB, Putin retornou para São Petersburgo e ingressou na política local, atuando em diversos cargos vinculados à administração municipal, chegando a ocupar a posição de vice-prefeito. Em 1996, Putin abandonou a política municipal e se mudou para Moscou, visando atuar na política nacional. Putin conseguiu cargos na administração de Boris Yeltsin e passou a ser visto como um político de carreira promissora. Ele assumiu postos importantes até que Yeltsin fez uma aposta arriscada e indicou o desconhecido Vladimir Putin para assumir uma das posições mais importantes da Rússia, a de primeiro-ministro. Yeltsin demonstrou assim a sua intenção de fazer Putin o seu sucessor. Logo, Putin teve grande sucesso ao iniciar uma guerra contra movimentos separatistas da Chechênia. Apesar da insurgência chechena ter durado por anos, mas em 1999 teve dois efeitos quase instantâneos: o enfraquecimento dos separatistas da Chechênia e o aumento da popularidade de Putin. Logo depois, Yeltsin renunciou e Putin assumiu interinamente a presidência russa, o que era previsto pela Constituição do país até então. Em 2000, Putin concorreu à presidência e foi eleito com 53% dos votos, dando assim início a um longo período de controle da política russa.
Quando Putin assumiu a presidência, seu discurso político defendia aspectos como o nacionalismo, a necessidade de a Rússia encontrar um caminho para o desenvolvimento de maneira independente do Ocidente. Também a existência de um Estado forte que garantisse as liberdades individuais e a defesa dos ideais de solidariedade e justiça social. Essa era a plataforma de Putin em 2000, mas ao longo do tempo, alguns desses itens foram esquecidos. Seus primeiros anos de governo foram marcados por excelentes resultados na economia. Putin, à medida que conquistava o apoio da população, procurava também centralizar o poder em torno de si. Pouco a pouco, Putin foi demonstrando pouca disposição em aceitar discordâncias políticas. Ele procurou controlar a Duma, o parlamento russo, e passou a perseguir todos os oligarcas contrários a seu governo. Além disso, criou meios de controle sobre a imprensa. Putin também adotou mecanismos que reduziram a autonomia que as unidades administrativas russas possuíam, estabelecendo uma linha de poder bastante centralizada. Isso ficou claro quando, através de um decreto, dividiu as 89 subdivisões da Rússia em 7 distritos federais, de forma a facilitar a administração do seu país. E as províncias deveriam obedecer estritamente às ordens vindas de Moscou. Dessa maneira, Putin expandiu consideravelmente o seu poder. O primeiro governo de Putin durou 8 anos, pois cada mandato tinha 4 anos de duração, com a possibilidade de uma reeleição. Ele foi reeleito em 2004. Durante seu primeiro mandato, procurou esfriar as ambições políticas de alguns oligarcas russos, como o famoso Boris Berezovsky, que, de acordo com a BBC, teria ajudado Putin a ingressar naquilo que eles chamavam de família, fundando o partido que formou a base parlamentar de Putin. Já no seu segundo mandato, o massacre de Beslan, ocorrido em setembro de 2004, no qual centenas de pessoas, a maioria crianças, foram assassinadas dentro de uma escola, fez com que a sua popularidade caísse devido às críticas à sua postura tomada contra os rebeldes chechenos. Foi até mesmo acusado de ter comandado o atentado de forma a justificar a repressão contra os terroristas. Em 2008 foi eleito presidente Dmitry Medvedev, aliado de Putin. No governo de Medvedev, Putin assumiu a posição de primeiro-ministro, uma demonstração clara que o poder da Rússia continuava firme em suas mãos. No entanto, a crise financeira de 2008 afetou duramente a economia russa, interrompendo o fluxo de crédito barato e investimentos do Ocidente. Este fato coincidiu com a Guerra da Ossétia do Sul, região da Geórgia. Guerra esta que os russos saíram vencedores e passaram a ocupar militarmente não só a Ossétia do Sul, mas também a Abecásia, outra região do norte da Geórgia. A Rússia reconheceu formalmente a independência desses estados. Com a exceção da Nicarágua, nenhum outro país reconheceu a independência destes territórios. Depois da presidência de Medvedev, Putin foi reeleito presidente e as regras do jogo foram alteradas. Antes, Putin poderia ficar apenas 8 anos como presidente. Foi então que reformas constitucionais permitiram que Putin governe a Rússia por 24 anos sem interrupções. Na prática, ele pode ser presidente da Rússia até o ano de 2036. Outro ponto importante do governo de Putin é a política externa. Ele se posicionou abertamente contra a influência dos países ocidentais no que ele considera o quintal estratégico da Rússia, que seria o leste europeu e as ex-repúblicas soviéticas. Isto tem causado atritos entre a Rússia e as nações ocidentais, principalmente quando a União Europeia ou a OTAN se aproximam desta zona de influência. Esta postura de Putin é entendida como uma demonstração aberta de impor uma posição na defesa dos interesses da Rússia e de tornar o seu país novamente uma potência mundial depois da queda da União Soviética, além, claro, de defender a sua zona de influência dos interesses ocidentais. Putin também procura demonstrar suas intenções em outros cenários. Foi assim que a Rússia passou a atuar na Guerra Civil Síria, um conflito que se arrasta no Oriente Médio desde 2011. Putin autorizou uma intervenção como forma de contar com o apoio do governo de Bashar al-Assad,
um importante aliado da Rússia na região. Além disso, aproximou-se da China, em uma espécie de aliança contra a influência dos interesses ocidentais. Nos últimos anos, as relações entre Rússia e Ucrânia se desgastaram completamente, como sabemos, principalmente porque Putin não aceita a aproximação da Ucrânia com as potências ocidentais, representadas pela União Europeia e pela OTAN. Essa tensão ficou maior a partir de 2013, quando a Ucrânia conduzia negociações para estreitar laços com a União Europeia. Na ocasião, o presidente ucraniano Viktor Yanukovych rompeu as negociações com a União Europeia para se aproximar da Rússia. Isso desagradou a população ucraniana, que foi às ruas exigir uma retomada das negociações com a União Europeia. Os protestos populares resultaram na deposição de Viktor Yanukovych, episódio este conhecido como Euromaidan. Vladimir Putin então não gostou da deposição de seu aliado político na Ucrânia e decidiu intervir na situação. A Rússia invadiu a Crimeia, uma região ucraniana de população etnicamente russa. A Crimeia foi anexada ao território russo e o governo ucraniano nada pôde fazer. Diante disso, as potências ocidentais impuseram sanções econômicas irrisórias ao gigante euroasiático. Isso quando as impuseram. No mais, soltaram notas clichês de repúdio a esta anexação russa. Vale lembrar que, em 1997, Rússia e Ucrânia assinaram o Tratado de Amizade, Cooperação e Parceria, conhecido como o Grande Tratado, através do qual Moscou reconhecia formalmente as fronteiras oficiais da Ucrânia, incluindo a Península da Crimeia, região que, como referi, abriga uma maioria étnica russa, ou seja, a Rússia rasgou totalmente este tratado. Além da anexação da Crimeia, o governo de Putin fomentou movimentos separatistas pró-Rússia em Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia. A situação permaneceu tensa até que em 2022, após uma nova aproximação da Ucrânia com a OTAN, Putin, não satisfeito com isso e extremamente furioso, reconheceu a independência de Lugansk e Donetsk e ordenou uma invasão militar contra a Ucrânia. Começava assim o maior conflito europeu pós-Segunda Guerra Mundial, no qual o presidente Putin não chamou de guerra, mas sim de operação militar especial. O fato é que esta guerra tem um número de baixas altíssimo, tanto para os russos quanto para os ucranianos, e está longe do fim. Com a guerra, a Rússia passou a sofrer sanções internacionais, sendo o país mais sancionado do mundo. Putin utilizou também a dependência de países europeus ao gás russo como arma de guerra. No entanto, os países europeus buscaram outros fornecedores de gás para suas necessidades e saíram da dependência perigosa russa. Em 17 de março de 2023, o Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, nos Países Baixos, emitiu um mandato de captura contra Putin por crimes de guerra cometidos durante a invasão da Ucrânia, em particular por responsabilidade pessoal no rapto e deportação ilegal de milhares de crianças ucranianas para campos de reeducação na Rússia. A medida limita a liberdade de deslocamento do presidente russo nos 123 países signatários do Estatuto de Roma. Putin, no entanto, se encontra numa situação delicada, pois primeiramente ele e seu alto comando contavam com uma vitória na Ucrânia em questão de semanas, não contavam com o espírito determinado do povo ucraniano em se defender e nem com a determinação do Ocidente em armar a Ucrânia. Putin, no fundo, sabe que a derrota na Ucrânia pode significar o fim de seu poder na Rússia. Portanto, na minha opinião, diante dos fatos e até a data da publicação deste vídeo, eu temo sinceramente pelo pior, não só para a Rússia, mas sim para o mundo, que é o uso de armas nucleares neste conflito. E sinceramente, espero estar errado. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.